O que leva uma empresa ao sucesso? Como inovar no mundo corporativo? Quem vai falar para nós sobre esse assunto é Bruno Kepp, diretor de Relações Institucionais do Grupo Águia Branca. Bruno, obrigada por estar aqui nos estúdios da ES Brasil, conversando um pouco com a gente, falando dessa história, essa longa história da Águia Branca. São 80 anos já de trajetória bem-sucedida. E Kiana, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o grupo. E o que leva, Bruno, uma empresa a ter essa longevidade? Eu acho que é um conjunto de várias coisas, né, dos valores da família que transcendem os negócios, a forma de lidar entre os sócios, né, a pior coisa que pode acontecer numa empresa familiar é a briga entre os sócios, é a briga dentro da família. Então, cuidar disso, cuidar do ambiente harmônico, ter um ambiente harmônico, ter uma governança bem esclarecida, bem detalhada, bem resolvida, ajuda bastante nesse ambiente. Hoje vocês estão em que geração? Quem está no comando, à frente, tá? Qual é a geração aí da família? A gente brinca que tem uma mudança entre a segunda e a terceira geração, né? A primeira geração veio dos meus tios, né, com meu avô participando junto. A segunda geração é a geração que está no comando hoje da empresa. A primeira geração já não está mais na operação. Nós temos 4 VPs, que é o Décio, Inovações e Finanças. A gente tem o Renan na VP de Passageiros. A gente tem o Rigel, que é o VP de Comércio, que são as concessionárias. E a gente tem o Calmer, que é o VP de Logística e acumula hoje a função de presidente. E inovar nesse mercado de vocês é necessário e é isso que também ajuda vocês a evoluir, porque agora é uma hold, né? A Águia Branca se tornou uma hold. O grupo, a hold foi criada já em 92 e 93, quando veio a parte da governança, a gente veio estruturando mais forte essa parte, né, com acordo de acionistas e tudo, a gente foi criada a hold lá atrás. A gente tem que lembrar que o grupo nasceu como Viação Águia Branca, né, que é a empresa mais antiga do grupo. E em certo momento a gente começou a diversificar. Então foi criada uma estrutura de hold, né? A gente tem 5 holdinhas hoje, que são as sócios da hold, e tem o guarda-chuva embaixo, que são as divisões que eu falei anteriormente. Hoje vocês, quais as ramificações? Todas são ligadas a transporte? Todas as empresas do grupo são ligadas a transporte? Todas estão ligadas ao movimento, à logística, né? Eu brinco que a que não está tão ligada ao transporte é a divisão de comércio, que vende carro, vende caminhões, vende ônibus, então de certa forma ela está ligada ao transporte, está ligada à logística. E agora com essa mudança, né, de matriz energética, de descarbonização, como é que está sendo para o setor de transportes? Como é que vocês estão começando a adequar? É um desafio muito grande, né? A gente vem estudando outros combustíveis, a gente tem o primeiro ônibus rodoviário de transporte do Brasil é nosso, foi uma iniciativa de uma parceria com a EDP e outras empresas. Elétrico? Elétrico, a gente tem um carro 100% elétrico do BYD, um ônibus, e o objetivo principal é entender o funcionamento, entender até a questão de precificação, como é que você vende esse serviço, porque ele hoje não é um serviço viável. O produto ele não é viável, ele tem que valer a pena, ele tem que custar para o cliente o que custa hoje um veículo a combustão, para você não aumentar o custo da cadeia de produção. Então, hoje um ônibus elétrico ele custa praticamente 3 vezes o preço do ônibus convencional. Mas a gente precisa entender a tecnologia e acompanhar a tecnologia, porque a gente entende que isso uma hora vai virar. Isso uma hora a densidade da bateria vai aumentar, o range, né, a autonomia da bateria vai ser maior, e aí as coisas começam a fazer mais sentido. E enquanto isso, a gente está aprendendo a lidar com essa nova tecnologia.
Não só isso, mas a gente tem hoje na Vixpar, por exemplo, o Atlas, que é um veículo a combustão que a gente tirou todo o motor, é um equipamento Mercedes, e a gente transformou no equipamento elétrico. Então, ele está fazendo algumas atividades, tem reportagens sobre ele, alguns testes na Suzano, aqui em Aracruz. A gente tem também veículos elétricos de passeio na operação, veículos híbridos. Então, a gente vai acompanhando isso, sempre buscando entender o máximo, ganhar know-how para operar esses novos veículos, mas entende que existe um processo de amadurecimento da tecnologia. Então, não é instalar o dedo, converter tudo para elétrico, não vai ser a gente acredita que não vai ser uma fonte de energia só para todas as atividades, vai ser muito customizado. Então, quando você fala numa distribuição interna dentro da cidade, um veículo elétrico faz sentido. Para longa distância, talvez seja o hidrogênio, talvez seja o diesel verde, né? Então, vão ter várias tecnologias dependendo da necessidade que você vai da atuação do seu produto. Ainda é um pouco incipiente, né? Está amadurecendo ainda qual tecnologia é melhor. Tem um caminho para ser percorrido e a gente está acompanhando. Nesse momento agora, a gente tem uma missão onde está o presidente do grupo e a nossa CEO visitando uma empresa na Europa que tá fazendo essa migração para outra tecnologia e a gente está indo lá acompanhar, entender como é que está sendo o comportamento disso. Então a gente está buscando ficar na vanguarda do processo, né? Tentar entender ao máximo para onde que vai, o que que a gente precisa fazer, mas a gente está acompanhando de perto isso. E esse ônibus elétrico que você falou, ele circula assim, né, em linha comercial ou é só a fase de teste? Ele estava em operação na Vixpar, né, e atendendo alguns clientes nossos de fretamento, mas muito mais modelo demonstração, né, porque tem um processo de convencimento também nisso, né, e porque eu falo da gente adquirir know-how, mas o cliente tem que conhecer o produto também para comprar, ele tem que desejar aquilo. Então, ele tem rodado, tem algumas operações, a gente usa ele de uma ferramenta até um pouco estratégica para a gente convencer os nossos clientes, mas ele não está em uma operação fixa ainda, mas já rodou praticamente o Brasil inteiro. E como diretor de relações institucionais, é um grupo que mantém uma credibilidade, né, assim, uma história, não tem envolvimentos com casos de corrupção, como é que vocês trabalham isso dentro da empresa, essa parte aí de de responsabilidade social, né, manter-se tanto tempo sem envolvimentos e vocês têm uma atuação quase que nacional, né, em alguns nichos. Sim, hoje a gente está no Brasil e alguns países da América Latina, né, fazendo transporte. Eh, eu diria que a resposta está muito conectada aos valores da empresa. E aí transcendem os valores da família com os valores da empresa. É muito claro, não só para as pessoas da família, mas para todos os líderes da empresa, quais são os valores e como que a gente vai seguir. Então, não é uma coincidência não estar envolvido em escândalo ou em qualquer outra coisa desse tipo. É mais a forma que a gente trabalha e e a forma que a gente acredita que tem que ser feito. Então, é mais forte. Quando a gente fala hoje do propósito do grupo, né? Podemos mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. Quando a gente fala respeito às pessoas, a gente está falando da comunidade, a gente está falando dos nossos funcionários, a gente está falando dos entes, né? Dos entes fiscalizadores do governo, de tudo, de quem determina as regras. A gente está falando da concorrência, a gente está falando, envolve um todo. Então, o respeito às pessoas, a gente acredita muito nisso. E a excelência, ela vem para firmar o que a gente acredita muito, é fazer tudo da melhor forma possível. Então, isso é algo que está intrínseco, é o que a gente acredita. A gente não acredita que existe outra forma de fazer essas coisas. E o que vem de novo aí? O que o grupo planeja de novidade, de expansão? Tem alguma
coisa nova aí surgindo? A gente, nos últimos tempos, duas frentes que a gente abriu foi a BYD, né? A gente hoje está entre os maiores grupos de revendas da BYD no Brasil. E também para o agro, né? A gente diversificou um pouco e foi para o agro também. A gente está com concessionária New Holland, no Centro-Oeste. E eu acho que essas foram algumas coisas que a gente diversificou agora. A gente acredita na eletrificação e na mudança de postura também em relação ao veículo elétrico. A gente acredita que o híbrido elétrico, talvez o híbrido primeiro, mas é a bola da vez. A gente vê um movimento global em relação a isso. No Brasil, talvez o híbrido venha mais forte do que o elétrico no começo, mas a gente a gente está acompanhando todos os movimentos. Então, assim, a inovação é algo muito forte no grupo. Não necessariamente a gente vai criar produtos disruptivos, mas a gente está o tempo inteiro alterando o nosso modelo. A gente não acredita que tem que ficar agarrado em alguma coisa e não se adaptar. O V1 é a prova disso. Quando a gente criou o V1, ele, de certa forma, ele canibalizou um pouco do que a gente já prestava de serviço, mas é que a gente acreditava que era o que o cliente queria. Então, foi um trade-off que a gente fez e foi uma aposta aí que hoje a gente pode falar que teve bastante sucesso nela, mas ao mesmo tempo é um produto que está em constante transformação. Agora a gente lançou o V1 Prime, né, que é praticamente motorista particular sob demanda, e a gente acredita que vai ser algo que vai fazer muito sentido para bastante pessoa nesse momento. Então a gente está sempre se adaptando ao que a gente entende que o cliente precisa. E como é que você vê aí o futuro? Como é que a Águia Branca vai chegar aos 100 anos? A gente acha que o processo de inovação, de transformação, e isso numa forma massiva, porque a gente fala que o processo de inovação não acontece só em uma camada da empresa, que acontece na empresa inteira. A gente acredita que o se incomodar, o buscar fazer diferente, a excelência que a gente sempre busca nas nossas atividades, vai levar a gente para adiante. Falar em 100 anos, a gente vai completar 80 anos o ano que vem, a gente vai completar 80 anos no ano que vem. Falar em 100 anos, ao mesmo tempo que parece que está distante, não está tão distante. Né? A gente nesse processo aí a gente continua com a sucessão familiar, a gente tem várias pessoas da família que estão na empresa hoje. Quando você compara com a quantidade de líderes que tem na empresa, não é tão grande, mas são guardiões dos valores da família também, que a gente acha que é importante que eles estejam na empresa. Então a gente tem várias coisas que vão acontecer nesse período de 20 anos, mas a gente acredita que está no caminho certo. Bruno, obrigada pelo bate-papo, pelas informações. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando essas notícias, essas informações. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.